Olá, meu nome é Rubens Múzio. Quando falamos sobre liderança, normalmente a gente está visualizando os grandes ícones da TV, nomes famosos da liderança, no nosso caso, uma liderança religiosa, exemplos de sucesso de grandes igrejas, mega igrejas, nomes de escritores, padres, filósofos, missionários, de grupos numerosos, com estruturas físicas imensas, ou ícones musicais, celebridades. Tudo isso vem à mente quando a gente pensa no líder. E com o sucesso da internet, as aparências passaram a ser mais importantes. Aquilo que é visível, a persona, é demonstrada nos diversos canais de mídia e a gente acaba curtindo pessoas que têm milhares de seguidores simplesmente porque eles estão online. É um ledo engano. Esses não são necessariamente os melhores líderes, estão entre alguns dos piores. Líderes honestos, líderes humanos, são vulneráveis, sofrem de estresse, entristecem, passam por depressão, problemas crônicos, emocionais, enfrentam o excesso do trabalho, pressões enormes, pressões ministeriais, pessoais, financeiras, familiares. E essa pressão das estruturas das igrejas, das instituições, podem levar ao ponto desse líder adoecer. Há vários desafios que eu quero falar, problemas, questões pessoais externas da interioridade e da exterioridade do líder que eu quero falar nesses próximos vídeos. Participe, inscreva-se no meu canal. A situação da liderança religiosa contemporânea não é simples, é complexa. A liderança religiosa passa por momentos complicados e como é que nós podemos relacionar a teoria, a teologia, a prática da religião com o dia a dia, com a prática, com a vida do mundo contemporâneo. Há alguns problemas óbvios que nós percebemos, questões internas, como por exemplo o orgulho excessivo que leva à tirania, ao ensimesmamento, ao despotismo até mesmo, ao assédio pessoal, moral, emocional. São problemas internos do líder. Há vários outros problemas que têm a ver com o contexto, com o mundo exterior, com o entorno, que levam ao esgotamento físico, mental, que desgastam a família, que desgastam relações interpessoais, a pressão por resultados numéricos, as questões financeiras, o cumprimento de agendas religiosas, o excesso daquela pressão interior da infalibilidade. Há riscos e perigos na liderança que nós precisamos tratar mais diretamente com relação ao dinheiro, ao sexo, ao poder, que envolvem desejos profundos, sensações emocionais íntimas. E essas pressões são variadas ao nosso redor. Eu quero falar primeiro nesse vídeo sobre algumas questões internas que têm a ver com o caráter, com o autoconhecimento do líder. Tem a ver com o seu orgulho, com a sua autoestima, sua autoimagem, com a questão do narcisismo no mundo de hoje. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o orgulho. No ano de 2018, o movimento Lausanne fez uma pesquisa enorme com mais de 1.300 líderes cristãos religiosos de todo o mundo, de vários continentes, sobre as dificuldades da liderança. E percebeu-se nessa pesquisa que a liderança, que os líderes religiosos estão repletos de orgulho, permeados por sensações, por sentimentos de orgulho que envolvem o seu caráter. Orgulho, eu quero dizer claramente que ele tem aspectos positivos e negativos. Não é algo ruim, claro que Deus não condena o orgulho, como disse o André Valadão. Eu quero que você pense em algumas definições de orgulho a partir do dicionário da língua portuguesa. Orgulho tem a ver com aquele sentimento de prazer, de satisfação por uma pessoa, que você sente em relação a algo, a alguém que está se relacionado, que está fazendo bem para você. Você pode se orgulhar dos seus filhos quando eles vencem uma competição, entram numa faculdade, começam um emprego novo, fazem uma tarefa bonita na escola.
Há um sentimento de orgulho relacionado ao respeito que a gente sente por nós mesmos, respeito que nós sentimos pelos nossos princípios, pelas nossas realizações, pelos nossos objetivos alcançados. Mas há também um lado negativo, mais sombrio do orgulho, que tem a ver com aquela atitude arrogante, que faz com que a pessoa se sinta melhor ou mais importante do que ela é, na verdade, que ela se supervalorize, que ela tenha um amor próprio exagerado, uma sensação de si mesmo exagerada. Naquela mesma pesquisa feita pelo Lausanne, quando foi pedido para os líderes descreverem o que é uma atitude orgulhosa, eles disseram que o orgulho tem a ver com aquela sensação de que o seu líder sempre está certo. Ele tem uma atitude de chefão, de boss, que ele controla, que ele domina você. O orgulho está relacionado também à sensação de falta de confiabilidade, de integridade. O líder ele se destaca, ele tem uma posição, ele tem ferramentas, ele é um bom líder até mesmo em termos de comunicação, de pregação, de liderança, de gestão, mas falta a ele um nível de integridade mais profundo e ele, por isso, é crítico, ele é desafeiçoado, ele não tem disposição para ouvir as críticas, ele não está errado, ele é duro na sua forma. Isso pode se manifestar através da própria incapacidade de trabalhar junto com alguém e esconder uma imaturidade emocional e espiritual muito grande. Então o orgulho é um mal nesse sentido, quando ele gera arrogância, ensimesmamento. Ele pode ser um problema na liderança quando ele gera tiranias, abusos de poder, de controle, de despotismo. E por isso líderes orgulhosos de si mesmos, eles se tornam prepotentes, eles podem até mesmo ser assediadores, eles assediam as pessoas pessoalmente, moralmente, até sexualmente, porque as pessoas e pessoas da sua equipe, homens ou mulheres, estão numa situação de mais fragilidade, de admiração, até mesmo uma veneração ilimitada e se submetem a fazer coisas que não querem. E por isso nós temos que denunciar, nós temos que perceber os desejos que vêm no nosso coração quando a gente se coloca numa posição de liderança e buscar princípios cristãos de humildade, de compreensão de quem nós somos a nós mesmos. O líder orgulhoso na sua posição, ele acaba centralizando tudo em si, ele não permite o desenvolvimento de outras pessoas, ele pode abusar da boa vontade daqueles que fazem parte da sua equipe. Esse tipo de líder orgulhoso, ele pode ser excessivamente autoconfiante, crer demais na sua capacidade, até mesmo na sua infalibilidade, não reconhece seus erros e ele incontestavelmente está numa jornada perigosa e avessa àquilo que o próprio Evangelho de Jesus Cristo ensina. Segundo lugar, autoestima. Além do orgulho, a autoestima pode ser muito elevada, uma auto com L, autoestima, ou baixa demais, uma baixa autoestima. Mas o que é, na realidade, autoestima? Autoestima tem muito a ver com autoconceito, e talvez a melhor palavra seja a minha autoimagem. Quem eu sou, meu amor próprio. Ela tem a ver com opiniões que nós temos de nós mesmos. Quando ela é elevada demasiadamente, a gente fica muito confiante, não aceita as opiniões contrárias, a gente está sempre numa posição de autodefesa e, portanto, afirmações, às vezes, do que é autoestima podem ser incompletas. Não é? Autoestima é aquele conceito que nós temos de nós mesmos, é um autoconceito, é saber quem nós somos na realidade, nem mais nem menos, não é? Nem supervalorizar, nem desvalorizar a nós mesmos. Essa compreensão do nosso valor também, do nosso amor próprio, das nossas sensações e sentimentos, do nosso comportamento que nos leva a tomar decisões que nos trazem autoconfiança, saber o que a gente deve fazer, quem nós somos lá por dentro, no nosso interior. Então, um sentimento complexo de autoconhecimento. Então, é fundamental que nós entendamos essa autoestima e procuremos vivê-la de forma equilibrada, nem para mais nem para menos, porque uma autoestima exagerada, uma sobrecarga nessa autoestima pode causar problemas sérios na liderança geral e na liderança religiosa mais ainda. No caso de uma autoestima exagerada, ela pode levar à prepotência, aquela autoimagem que destitui-nos da capacidade de enxergar o potencial dos outros, achando-nos que nós somos melhores, superiores, compreendemos melhor.
E isso pode nos levar a ser agressivos, a impor a nossa opinião, a usar do poder e do controle que assumimos numa posição de liderança para dominar. Nos sentimos donos. Você percebe isso nos super líderes, nos super pastores, nos super padres, nos super músicos, nas super celebridades, donos de grandes programas de televisão, na internet, ícones na internet, autores de best-seller. E estes homens e mulheres, quando a gente se relaciona pessoalmente, eu já tive a oportunidade de conhecer vários deles pessoalmente, são tratados com uma palavra diferenciada ou não são apoiados na sua própria opinião, eles se tornam agressivos. São pessoas também que se consideram moralmente superiores, teologicamente mais maduros. Super-homens e super-mulheres estão debaixo dos holofotes do mundo e quando cometem seus erros e falhas e tentações, são super-erros, super-falhas, super-tentações. Por outro lado, a baixa autoestima, que acontece na maioria dos líderes, diante do fracasso, quando comparado a esses super-homens, a esses super-líderes, o prenúncio do fracasso os leva a uma baixa autoconfiança, um medo de errar, a dificuldade de se relacionar com o dia a dia do ministério, a sensação de cansaço, a sensação de dúvida com relação ao que fazem, ao que sentem, ao que pensam. Olham de uma forma insegura para o mundo, repletos de medo, com desejo de desistência, com ministérios infrutíferos e até com aquela sensação e vontade de morrer, de largar, de se suicidar, como foi o caso de alguns que nós percebemos, alguns desses líderes religiosos se suicidarem nos últimos anos. Em terceiro lugar, o narcisismo. O narcisismo está relacionado com a autoestima, uma autoestima exagerada e com orgulho excessivo. De certa forma, o narcisismo é um problema da nossa sociedade. Nós já falamos neste canal, num vídeo com o Daniel Guanais, psicólogo, teólogo, sobre a centralidade do narcisismo na cultura brasileira e como ela está influenciando a forma com que nós pensamos exageradamente sobre nós mesmos, sobre o nosso ensimesmamento e que, em dose exagerada, esse narcisismo é altamente destrutivo, né? Narcisismo, basicamente, é essa crença no indivíduo de que ele é superior, de que ele está no centro, de que ele é mais importante do que outros, de que ele é mais inteligente do que outros. E essa atitude pode gerar uma irritação, né? Ninguém gosta daquele colega amigo metido que se acha melhor. Isso levará fatalmente a criar problemas, conflitos e a tentativa de si própria de obter vantagens naquilo que faz em qualquer situação. Líderes narcisistas não gostam de ser desafiados, não gostam de ser questionados, não gostam de se sentir sobrepujados, não gostam de estar errados. Narcisistas sempre tomarão as decisões mais benéficas para si mesmo, passando por cima das necessidades e sentimentos dos outros. Isso é um processo altamente inconsciente, aglomerados de sensações, emoções e memórias lá do fundo do nosso coração e desejos que nós frequentemente não percebemos. Por isso é importante esse autoconhecimento, essa compreensão. Especialmente quando um homem com capacidade, uma mulher com habilidade é colocado, se sobrepuja e se destaca numa posição de liderança. O narcisismo é visível, por um lado positivo, porque ele é bastante carismático, autoconfiante, atrai muitas pessoas ao seu redor. É o tipo líder que você gosta de trabalhar junto, um bom comunicador, visionário, inspiracional. Entretanto, quando ele se demonstra, quando ele é visível no seu lado doentio, ou melhor, um lado sombrio da sua personalidade, ele pode focalizar naquilo que o Robert Hogan destaca como essa performance das pessoas que precisam constantemente estar debaixo dos holofotes e se sentem ameaçados quando as pessoas não se importam, não valorizam, não é agradado por aqueles que estão ao redor. Em essência, esse lado sombrio representa a pessoa real na sua performance natural, sem retoques, sem maquiagens, sem personas, aquele lado lá de casa. Esse líder carismático, às vezes do púlpito, de pijama, ele é uma pessoa insegura, agressiva, irascível, nervosa, que trata mal aqueles que estão perto, que convivem com ele. Então são alguns sinais que você percebe no narcisismo: insensível às demandas da sua equipe, muito mais interessado em cuidar dos seus próprios interesses, da sua própria imagem, do que da equipe, sempre pensando e falando muito de si mesmo, não dá o devido crédito
ao trabalho, lá no seu coração, mesmo que ele fale, porque é fundamental que numa empresa você fale, numa organização você fale sobre os outros, valorize outros, mas lá dentro de si ele não valoriza o time como deveria e ele quebra regras ou normas éticas para o seu próprio interesse. Então, na vida religiosa, esse narcisismo é um grande mal, pois é altamente centralizador e pessoas assim se sentem infalíveis.